Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam acompanhando os outros episódios. Se vocês não estão, se inscrevam aí no canal, vejam os episódios anteriores, que tá muito, muito, muito bom. A gente vai falar de vários temas aqui de maternidade, conversas reais, pediatria, e hoje eu trouxe novamente a Débora Farias, que é uma amiga de trabalho pessoal, uma amiga pessoal, foi minha consultora de amamentação, ela é enfermeira, especialista e certificada internacionalmente sobre amamentação. Tem um espaço aqui em Guarulhos que se chama Lotus Materno Infantil, sigam ela aí, eu vou deixar o arroba direitinho para vocês acompanharem. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores do mundo da amamentação, né, Dé? Bem-vinda, viu? Super obrigada por topar esse papo aqui, você é muito bem-vinda. Obrigada. E falar de bastidores passa pela minha própria maternidade também, né? Ah, é? De como eu ressignifiquei as minhas amamentações através do meu trabalho. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Os bastidores da amamentação, qual foi o caso mais desafiador que você já teve, assim, no seu trabalho? Acho que os casos que mais me impactam são os casos que vão além da parte técnica, né? Então, são geralmente casos que têm um impacto emocional muito grande para aquela mulher. Sem dúvida, caso de óbito neonatal. Nossa, Então, difícil. aquela mulher que planejou a gestação, viveu, fez o quarto, e ali teve um natimorto, né? Um bebê que nasceu morto, sem explicação ali com 38, 39, 40 semanas, até menos, né? Casos com menos semanas, onde esse bebê vai precisar passar por um sepultamento, por autópsia. Então, é um processo extremamente complexo, que essa mulher vai voltar para casa, tendo um puerpério, tendo sangramento e a mama. Então, falar de amamentação em óbito neonatal exige uma sensibilidade muito grande, porque é um momento extremamente delicado, mas que a gente precisa dar opção para essa mulher sobre o que ela quer fazer. Então, respeitar muito aquele pilar ético da decisão informada e não chegar lá e, toma um remédio para secar o leite. Uhum. Não é sobre isso, né? É sobre acolher. Então, o que é uma consulta de amamentação numa situação como essa? É dar as opções. Olha, você pode tomar um remédio para secar o leite, você pode doar o leite, então é uma forma de ressignificar essa dor, sem estímulo, então, sem uso de bombas, para que a produção vá suprimindo, porque você faz uma ordenha manual por dia, em alguns dias vai começar a suprimir essa produção naturalmente. Que esse leite vai poder salvar a vida de muitos bebês. Então, muitas preferem fazer a doação de leite. O que a gente não faz, né, pelo menos não deveria fazer, é amarrar as mamas, enfaixar, tornar o processo ainda mais traumático para ela, doloroso e traumático. Né, compressa fria, que é algo que a gente usa muito, né, no engurgitamento mamário, para uma mãe que perdeu o bebê, a gente pensa em não fazer. Então, dar outras estratégias para que ela decida. Você já teve casos assim? Conta um pouquinho. Já tive. E qual foi a decisão da mãe? Uma optou por tomar medicação, foram 2 casos, e a outra optou por doar o leite até secar. Que legal. Eu acho que é uma forma de ressignificar a dor, assim. Para ela teve muito valor. Esse foi o mais desafiador para você? Os de óbito, acho que, sem dúvida, são os mais desafiadores. Mas todo o processo que envolve psicose puerperal, que nós já tivemos, né? Casos juntas para cuidar, que é um caso muito grave, onde tem que ter afastamento mãe-bebê, e que ali a gente vai ter que ter um desmame abrupto, e questões que envolvem ali depressão pós-parto, porque eu tive depressão pós-parto, então o meu olhar fica extremamente sensível ao que aquela mulher está passando. Então, para mim, os casos mais desafiadores não são os que têm a pior ferida, o pior abscesso, questões técnicas, a parte emocional. A parte emocional. E eu acho que a gente se parece muito com isso, assim, de cuidar da mãe além da nossa parte técnica mesmo, né? É até bom quando a gente compartilha, e eu gosto muito dessa coisa de equipe multidisciplinar, justamente por isso, porque a gente vai acolhendo a mãe em conjunto numa fase difícil, isso ajuda demais, né, Dé? E falando desse negócio de desafio, dos bastidores, uma vez uma mãe me falou assim, não era minha paciente, foi no Instagram, até sobre amamentação, ela falou, doutora, eu não amamento, as pessoas me julgam, eu tô no 2º filho, mas eu não amamento porque eu fui abusada na infância. Só que eu não posso sair contando isso pra todo mundo. E aí há um super julgamento. Eu acho que isso também deve ser terrível, né? Assim, você já teve alguma mãe que amamentou? Não, ela optou por não amamentar. Ela não conseguiu. Tem relação com abuso também.
E ela optou por não amamentar. Para ela foi um processo extremamente difícil, né? Porque é tocar nessa ferida e muitas vezes as pessoas não sabem, ela não quer falar sobre isso. Mas é reforçar que é uma escolha dela, que ela é a única pessoa que pode decidir sobre amamentar ou não. E que amamentar não é um ato de amor. Você já deve ter me ouvido falar essa frase, que algumas pessoas podem falar, num primeiro momento. Amamentar não é um ato de amor. Também é um ato de amor, mas não só. Então, essa romantização é muito perigosa. Porque quando a gente fala que amamentar é um ato de amor, exclusivamente, a gente está dizendo que essa mulher que foi abusada, que não conseguiu amamentar porque é gatilho para ela, aquela que teve uma lesão, que perdeu o tampão do mamilo, teve um abscesso, que teve que drenar em centro cirúrgico, a que desmamou por qualquer motivo, simplesmente porque ela não queria amamentar também, porque é um direito dela, a gente está dizendo que ela não ama, porque a gente está dizendo que amamentar é um ato de amor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização e tornar o processo mais acolhedor e pensar na amamentação possível, que é uma coisa que a gente defende muito, né, Nayara? Com certeza. Que é olhar para aquela mulher também que está ali por trás dos peitos. Porque às vezes a consulta não só do pediatra ou da amamentação, não, vamos amamentar até o fim. A gente vai até o fim. E às vezes a gente precisa entender que aquela mulher, ela tá se culpando, né, Dé? Quantos casos a gente já teve assim? Eu tô percebendo que ela não quer amamentar, mas ela não tá tendo coragem de falar, né? Ela tá esgotada, ela não quer mais continuar a amamentação, mas ela não tem coragem de falar pra ninguém isso. E quando ela vê de nós, profissionais, falar assim, olha, você não quer mais, conta pra mim, tudo bem, se você tiver, né? Elas conseguem se abrir. Isso, tá tudo bem. Ela precisa muitas vezes que alguém olhe para ela e fale, tá tudo bem. Você vai amar o seu filho de qualquer jeito, você vai construir vínculo com ele de qualquer jeito, porque sim, a amamentação estimula, promove vínculo, afeto, mas a mãe que não amamenta também vai construir tudo isso com o filho diariamente. A cada choro do bebê, a gente vai ter mais, né? A gente tá falando de excelência de nutrição, isso é fato, quando a gente fala de amamentação. Mas não dá pra gente resumir a só o amor, porque isso é muito cruel com a mulher que não amamentou por qualquer que seja o motivo. E uma outra coisa também de culpa que a gente vê muito nos bastidores é a questão de que a mulher é fraca, né? Por exemplo, nossa, você... Porque antigamente, imagina, amamentava sangrando o peito e blá, blá, blá e tal. Imagina, hoje em dia, já escutei algumas pessoas falando e até algumas mães se queixando disso. Hoje em dia as mulheres não amamentam mais porque fica preocupada com o corpo. Então, existe um julgamento também sobre isso, né? E o que é pior, é de mulheres para outras mulheres. Sempre. E é o que é muito pior, né? Exatamente. Então, a gente vê as mulheres passando por... Além de estar num momento extremamente vulnerável, que é o puerpério, ela precisa lidar com a culpa, porque muitas vezes ela quer amamentar, mas ela não tá conseguindo, ou ela não quer amamentar, mas ela não tem coragem de verbalizar isso. Pressão da família, porque a gente vê muito isso, pressão da família em todos os sentidos. Já tive situações, né, da família cobrar que a pessoa amamente, eu tive situações de cobrar que a mulher não amamente, porque vai cair o peito. Já passei por N situações que vocês nem imaginam, gente, nesses bastidores aí. Meu Deus do céu. Muitas situações. E essa situação de que a subvalorização da dor, né? Nossa, você não aguenta? Isso. E daí que tá sangrando, que seu peito... Nossa, tem que aguentar pelo seu filho. Eu amamentei vocês três. Isso, é a história do amor. Amor. Você ama seu filho, você tem que amamentar sangrando. Prova de amor, né? Isso, prova de amor. E não é nada disso. A gente tem estratégias para ajudar a passar por esse processo de dor enquanto o peito cicatriza, né? Não... Foi-se o tempo que você tinha que amamentar mordendo um paninho, gente. Porque é isso que fala. Eu mordi o paninho e foi assim que eu aguentei. Espera calejar. Ah, não, você é fraca para dor. Então, ele é muito subvalorizado. Todo esse sofrimento ali que a mulher passa. Com certeza. E o que você vê no seu dia a dia de maior dificuldade das mulheres, assim, quando se fala de amamentação? Rede de apoio. Que eu acho que mesmo a mulher que tá ali com o peito sangrando, com uma lesão enorme, se ela quer amamentar, ela tá decidida que ela quer amamentar, e ela sabe que tem estratégias ali, né, pra gente cicatrizar o peito, laser, produtos, ordenha, a gente vai organizar de acordo com cada caso, mas se ela não tiver uma rede de apoio, ela não vai conseguir. E aí, rede de apoio, eu tô falando além do pai, né? Sim. Ou da companheira. Porque esse tem obrigação, 50% e 50%, né, gente? Então, trazer pra responsabilidade, pai não é rede de apoio, pai não é ajudante, pai é pai. Então, assumir ali o papel, pai não amamenta, mas tem muitas outras coisas que ele pode e deve fazer para apoiar esse processo. Então, a mulher que está com dificuldade, se ela tem o apoio do companheiro, mais uma rede de apoio que vai fazer todo o resto para ela, facilita demais, para que ela consiga alcançar o objetivo. Você acha que a maior dificuldade
é falta de rede de apoio. Falta de rede de apoio, e também acho que o puerpério, né? O puerpério em si já é um grande dificultador. Essa questão de exaustão, culpa, cobrança, eu acho que pega demais. A questão emocional, de modo geral, né? A questão emocional, né? O puerpério, na minha cabeça, e quando eu olho para as minhas experiências, eu não fui para o terceiro filho porque puerpério para mim é algo muito complicado. Então, eu não conseguiria passar por mais um. Para mim foi muito desafiador, os dois puerpérios. Puerpério para mim, assim, é uma grande neblina. Então, neblina que baixa, sol que racha, é o ditado, né? Então, quando você tá ali dentro da neblina, você não consegue enxergar que vai vir esse dia ensolarado. Parece que não chega nunca. Final da tarde já começa a te dar ansiedade, porque você fala, vai ser outra noite difícil. Então, é aquela neblina. A grande maioria das mulheres vai passar pelo baby blues. Passou 2 semanas, vai estar bem. Então, cessa a neblina e abre o sol e ela começa a curtir aquele pezinho minúsculo, a amamentação começa a fluir, então as coisas melhoram. Então, acho que o fator emocional, o puerpério em si, é um fator também muito desafiador. Porque a amamentação, ela começa junto com o puerpério, só para facilitar a nossa vida, né? Muita coisa, É muita coisa, porque é puerpério, dificuldades da amamentação, privação de sono, sangramento, às vezes dor da laceração, dor da cirurgia da cesárea, complicações. Então, a mulher tem cefaleia pós-RAC e volta para o hospital, a outra tem sangramento. É muita coisa para administrar, gente. Parece simples, mas não é. Nunca será sobre um peito e uma boca. Não mesmo. Como que você conduz esses casos quando você percebe que é mais uma questão emocional? Acho que a maioria dos casos que a gente tem, sempre tem algo emocional por trás, né? Eu sempre tento ter esse olhar e, assim, a gente vê que sempre tem algo por trás daquela dificuldade, daquela situação. Como que você costuma conduzir isso? Eu vou te falar um pouco como é o meu atendimento, que talvez você não lembre. Se eu te perguntar, você lembra como foi meu atendimento? Talvez você não lembre. Porque você estava dentro da neblina. Lembro. Você estava dentro da neblina. O meu atendimento, ele é dividido em 2 grandes momentos. Eu não calço, eu aprendi, e isso foi estudando, tá? Então, eu sei que no começo eu já errei muito. Então, para a certificação internacional, a gente tem que ter comprovar horas de formação em aconselhamento, em amamentação. Que é exatamente esse... não sou detentora do conhecimento. Então, porque a nossa formação da área da saúde, ela é muito hierárquica, né? Então, eu tenho o conhecimento e você tá aí do outro lado da mesa para absorver o que eu vou te falar. Sim. Então, assim que é a nossa formação. E o aconselhamento é exatamente sobre você se recolher e ouvir mais. Então, a primeira parte do meu atendimento, a primeira coisa é como você está. Então, eu não quero ver peito, eu não quero ver bomba, eu não quero ver bebê mamar, não quero ver pega, eu quero saber como você está. Sim. Quem não tá bem nesse momento já desaba. Essa pergunta é assim... E a minha luva tá no bolso. Porque você calçou a luva, você já criou uma barreira ali hierárquica, né? Então, primeiro é só escuta. E aí tem técnicas para isso, né? No aconselhamento de perguntas abertas. Então, tem todo um jeito pra gente conseguir fazer com que a pessoa fale e traga o máximo de elementos. Porque se eu não escutar, Nayara, qualquer caminho serve. Eu não sei qual que é a demanda real dela, vai ser só suposição. E aí eu vou ficar só numa amamentação, é só um peito e uma boca. E aí, quando eu vejo que a coisa vai muito além da parte emocional, aí entra a multidisciplinaridade, que eu acho que foi isso que nos aproximou. É verdade, com certeza. E se você lembrar desse caso complexo que a gente teve, né, que foi uma psicose puerperal, quem entrou no circuito foi eu, você... o psiquiatra e o psiquiatra. Foram 4 E o pai, né? E o pai. Que a gente teve que acionar o pai também, porque o negócio estava bem complicado. O pai e a vizinha, então a gente montou quem era a rede de apoio, foi necessário parar todo mundo para poder olhar com muita sensibilidade para esse caso. Então, a multidisciplinaridade, gente... é o que ajuda e salva a mulher, né? Sim. Com certeza, com certeza. Existe alguma situação para você contar para nós, assim, que foi melhor parar de amamentar do que continuar? Insistir a amamentação é pior do que continuar? Tirando esse caso de psicose puerperal, assim, alguma outra situação? Sem dúvida nenhuma. E falar sobre isso, né, que o melhor foi parar... tem que deixar muito claro que isso não me desabona enquanto protetora da amamentação. Porque o profissional que escolhe trabalhar com amamentação, ele quer proteger, promover, para a gente, no final das contas, aumentar os índices de amamentação de uma forma geral. Mas isso não
não desabou no olhar individual. E eu acho que é aí que é o muito perigoso. O profissional que está muito na teoria, muito nos números gerais, e onde o único desfecho possível é a amamentação exclusiva. E a gente conversa muito disso, né, Dé? Não dá pra gente ser militante, né? Isso não. Amamentar a todo custo não existe. O meu militar para amamentação tá nas minhas redes sociais, tá nos eventos que eu vou, tá nas brigas que eu compro, não tá quando eu tô cara a cara com uma família. É. Ali eu não posso ser militante. Não tem Se eu for palestrinha, ela vai embora e nunca mais vai voltar. Sim. Ela não vai voltar. Então já teve situações sim, né? Eu vou pegar um exemplo, já aconteceu várias vezes, que é quando a mulher evolui para um abscesso, que é uma complicação extremamente difícil, que fica aquele pus pulsando ali, que não há remédio que tire a dor. O paciente toma ali tramal, não melhora, e tem que drenar em centro cirúrgico. Ela vem para casa com um dreno no peito para casa. Ela passou por tanta coisa ali. Nossa. Que, assim, é ouvir. O que você quer fazer a partir de agora? Olha, eu tô tão exausta que eu não quero mais. É. Você tem certeza? Tá tudo bem. Olha, você ainda tem a opção de aleitar, que é tirar o seu leite e ofertar em outro dispositivo. Então, eu vou dar um leque para ela. Não sou eu que decido nada. Tempo, respira, a gente vai conversando, Se né? recupera, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo um outro planejamento. O meu primeiro pilar de tudo é manter o bebê alimentado. Né? Então, Sim. não importa como a gente vai fazer isso. Se é com fórmula, se é com leite do peito, a gente vai manter esse bebê alimentado e vai cuidar dessa mulher. Amamentar é importante, né? Mas a saúde mental da pessoa acima disso. tá acima. Tá acima porque ela Eu precisa já bem tive pra um cuidar. caso de uma mãe que não amamentou por conta do primeiro filho, sabia? Ela não conseguia, porque o primeiro filho chorava quando ela ia amamentar o bebê, e aí ela se sentia muito mal, ela não conseguia manejar essa questão dos dois colos. E assim, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem que apoiar a decisão de cada um. Não posso falar, não, você precisa. Eu não sei qual a situação dela dentro da casa dela, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de, poxa, não, tudo bem, eu te apoio, você tá decidida, é isso que você quer mesmo? Então vambora, porque é isso. A gente é profissional que apoia em muito a amamentação, a gente sabe muito sobre a amamentação, mas, poxa, a gente. Qual que é a realidade dentro daquela casa, né, Dé? Eu não tô lá, né? Eles estão com a gente um recorte de 1 hora ali no consultório. Ela vai trazer elementos e muitas vezes tem coisas que ela não quer falar, às vezes na frente do marido ou de quem tá acompanhando na consulta. Então, certeza. coisas que ela vai contar pra gente só depois. Então, a palavra acho que é acolher. Quando a gente acolhe e dá opções para ela, a gente vai prolongar. Ela vai conseguir alcançar uma amamentação exclusiva ou uma amamentação mista. Então, a gente vai dar opções, né? Você me perguntou o que fazer numa situação se o melhor é parar, né? Então, antes de parar, eu não vou incentivar o desmame, mas eu vou dar para ela opções. Se a decisão dela for, então vamos tentar mista? Ok, não tem? Então, se o fim é o melhor caminho, ok, o meu discurso é, eu tô com você da primeira à última gota de leite. Eu não solto a mão dela. Que legal. A primeira até a última gota Até cheia a última demais. gota, E é isso, né? Não dá pra amamentar? Será que não dá pra ordenhar? Isso. Pelo menos um golinho por dia, porque às vezes as pessoas acham que é ou tudo ou nada. Isso. Eu acho que isso também é uma questão, né? Uma vez eu tava numa aula do mestrado e foi muito interessante que foi dito assim, não se sabe se ela tá tomando se o bebê tá tomando um pouco do leite materno por dia, ele já tá tendo alguns benefícios daquela ingestão, Muitos, né? muitos. Não é assim, ou tudo ou nada, ou amamenta o dia todo ou não amamenta. Então assim, será que se você ordenhar uma vez por dia, já não é possível, né? Tudo virou uma grande polarização, né? Ou tudo ou nada para tudo. E com a amamentação é a mesma coisa. Quantas mães procuram e falam, olha, eu vou ter que desmamar porque o bebê tá tomando fórmula. Opa, calma, né? Será que precisa desmamar? Dá pra gente tentar um caminho para voltar para a amamentação exclusiva ou dá para tentar um caminho para ser uma amamentação mista? A amamentação mista também é amamentação. Sim. Não existe um único cenário. Sim, com certeza. Com certeza. Dé, e depois de tantos atendimentos reais aí da sua prática, o que a amamentação te ensinou, assim, sobre a maternidade mesmo, além da técnica? Vou começar a falar pela minha vivência como mãe. Eu sou mãe do Daniel de 14 anos, da Elisa de 11. Então, quando tiver um episódio sobre adolescência, eu não vou perder, porque é a nova fase, né? Já teve. Então, vou assistir, porque eu preciso ser acolhida nessa fase nova. É entender que a maternidade é não ter controle de nada. Eu sempre fui muito apegada eu sou uma pessoa controladora. Tá. Com as minhas coisas, com trabalho, com família. É entender que você não tem o controle, né? De uma rotina, do que você planeja. Então, na maternidade e para as famílias, eu sempre gerenciar a expectativa.
Então, vamos gerenciar a expectativa logo no primeiro momento, entender o que ela quer e quais são as possibilidades para chegar no que ela quer. Porque o meu papel enquanto consultora de amamentação eu sou uma ponte. Eu não sou o fim, né? Porque isso eu precisei aprender, tá, Nayara? Porque no começo, quando a mãe desmamava, eu achava que Acabou. não era, não era sucesso do meu trabalho. Até eu entender que o sucesso não é meu. O sucesso do meu trabalho não é o quanto eu consigo de amamentação exclusiva, não. O sucesso do meu trabalho é o quanto cada família chegou onde ela queria, sobre o que ela entendia que era amamentação possível. Sim. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, de que eu sou a ponte nessa travessia. Que legal. E aí, a minha própria história, eu posso ressignificar a minha amamentação, porque eu tive 2 amamentações muito complexas. Daniel desmamou aos 4 meses, quando eu voltei a trabalhar, um desmame precoce, por mamadeira. Foi imediata a rejeição do peito. Então, eu tive um desmame abrupto, foi extremamente sofrido, dolorido, tive mastite, você pode imaginar. Da Elisa, a Elisa tem um freio lingual gigantesco, não diagnosticado, porque a gente não tinha teste da linguinha, entrou em vigor no ano que ela nasceu, mas estava engatinhando ainda. Sim. Então, eu tive muitas complicações, todas possíveis e imagináveis. Então, ela chegou perto de 1 ano, e eu sempre me cobrei muito. Principalmente quando eu fui trabalhar com amamentação, eu não trabalhava com amamentação quando eles nasceram. Porque eu falava, poxa, eu defendo tanto e eu não vivi isso. E hoje eu falo, eu vivi, e vivi com muita dedicação e tá tudo bem. Fez o seu melhor, né? Isso, que é o que a gente fala pras mães. Eu tenho certeza que você tá fazendo o seu melhor. Dentro das possibilidades. Então, eu fiz o meu melhor com o que eu tinha de informação e de dedicação. Possibilidades, né? Possibilidades. E eu quero aproveitar que a gente tá falando de bastidores para falar dos meus bastidores agora. A Débora foi minha consultora de amamentação, acompanhou o processo do Joaquim. E na maternidade, eu sempre, antes de engravidar, até eu falava, Débora, como será que vai ser comigo? Como que será que vai ser essa parte da amamentação? Meu Deus, será que vai ser bom? Será que não vai? Enfim. E quando o Joaquim nasceu, eu vi um freio, gente, assim. Pensa naquele freio que eu mandei foto e falei, Débora do céu, o que é esse freio? Em 24 horas, assim, machucou completamente. A gente saiu no dia da alta para fazer a frenectomia, né? A Débora participou do processo, mas algumas outras amigas nossas foram, odontopediatra. E foi muito difícil a amamentação para mim, gente. A amamentação é um assunto que não importa a técnica, não importa a teoria, não importa o protocolo. Eu, assim, com mais de 10, 12 anos de atendimento pediátrico aí, foi muito difícil pra mim, mesmo colocando todos os bebês no peito, vivendo isso, assim. Então, cada história é única, não dá pra gente criar grandes expectativas, né? E a prática é o que vale. Você pode estudar, fazer curso, ajuda, conhecimento é importante, saber o que te espera é importante, mas eu acho que a experiência ali mãe-bebê, a dupla é única, né? É única, não importa se é o primeiro, se é o 4º filho também. Débora, eu tive essa experiência esses dias. Uma mãe que o primeiro filho mamou até 3 anos, aquela coisa bezerra, né? E aí o segundo filho, ela tinha vários medos, mas a amamentação nunca tinha passado pela cabeça dela, do tipo, ok, bora, vamos mamar. E ela não conseguiu amamentar o segundo bebê. E ela ficou extremamente frustrada, assim, ficou muito mal por isso. Porque cada história é única, né? Cada história é única. E eu vejo isso todos os dias. Cada história única, cada dupla de mãe e bebê é única. Mesmo uma mãe de gemelar, ela vai ter uma história com um bebê 1 e uma história com um bebê 2. São desafios completamente diferentes. Porque a amamentação, ela é cultural, social, então depende de onde eu estou vivendo, né? Que lugar físico eu estou dizendo, o lugar físico que eu estou vivendo, como eu estou socialmente ali de suporte. Então, tudo isso faz tanta diferença. Uhum. E o bebê também, porque cada bebê mama de um jeito, aprende uns mais rápido, outros mais devagar, né? Então, isso é muito individual mesmo. Muito individual, porque agora uma coisa bem técnica, né? O bebê, ele não nasce sabendo mamar, ele nasce sabendo sugar, que é um reflexo primitivo de sobrevivência. Ele precisa sugar, então qualquer coisa que você colocar na boca dele, ele vai sugar, que é para sobreviver aqui fora. Mamar exige que ele abra a boca, coloque a língua para fora, faça o movimento ali certo, de ordenha, aprenda a respirar, coordenar. Então, a gente também exige muito de um bebê que acabou de nascer, né? É um processo aprendido. Então, geralmente, depois do primeiro mês, as coisas começam a fluir, né? A maioria das mães fala, eu não sei em que momento apertou um botão e as coisas começaram a fluir. Sim, a gente fala crossfit do TT, né? Crossfit do TT. A língua é um músculo, então bota pra fazer crossfit, a língua fica forte. E assim, a minha experiência, gente, eu posso provar que realmente nada como o tempo, assim.
com o tempo, realmente as coisas fluem e, assim, de repente a criança realmente mama de ponta cabeça. Isso não é jargão, mama mesmo, e é muito bom. Eu queria te agradecer por essa troca. A amamentação é um tema que eu amo, que eu vivo, né, até hoje, e eu gosto muito. A gente gosta muito de auxiliar mães nesse período em conjunto, então é o meu melhor mundo. Eu queria agradecer você que está aqui assistindo a gente. Um grande beijo. Nos acompanhe nos próximos episódios, que tem muito tema legal.